Oi, pessoal, estamos aqui de novo para mais um bate-papo no nosso criativo WTF, que está sendo muito legal, isso que nós estamos colocando para fora, com algumas repercussões já acontecendo. Agora, mais importante que isso, é esse bate-papo informal que nós queremos fazer para contar um pouco da experiência vivida por algumas dezenas de anos na nossa profissão. E, para pegar um assunto do momento, eu recebo o boletim do SEMP. O SEMP o que é? É o Conselho Executivo de Normas Padrão. É um órgão que existe que procura regulamentar a relação entre agências de propaganda e seus anunciantes para existir um critério ético, formal, de formas de remuneração. O SEMP existe para isso. E o SEMP hoje agrega mais de 1.300 agências de propaganda que são associadas e tem servido muito para ajudar a regrar a relação comercial entre as agências de propaganda e seus anunciantes, num mundo que hoje se vê essa coisa da remuneração da publicidade de uma forma disforme, dispersa, bem diferente do quando era no passado, que existiam leis que eram seguidas com base de remuneração em percentuais daquilo que a agência de propaganda usava de fazer anúncios e campanhas para os seus anunciantes. Mas, voltando ao SEMP, eu mencionei no programa anterior, de que o SEMP publicou um assunto interessante, atual, e um assunto que sempre esteve rondando a publicidade, que é a publicidade como um elemento de transmitir confiança e criação de marca para que consumidores identifiquem naqueles seus produtos e serviços algo para ser consumido. E esse último newsletter do SEMP busca aqui, o título é esse, né? Publicidade em busca do resgate da confiança, e me chamou a atenção uma coisa que poderia valer para os dias de hoje, porque a matéria diz o seguinte: 8 prioridades para os clientes em 2020. Eu fiquei curioso, falei, puxa, que prioridades seriam estas hoje, comparada com aquelas que nós vivemos durante muito tempo. E aqui estão as 8, eu vou passar rapidamente delas, e vou até mencionar de que alguma coisa não é novidade, né? Alguma coisa se perpetuou no decorrer do tempo. Mas eu quero uma chance para defender o outro lado dessa trincheira, viu, meu? Você prefere defender agora ou depois de eu falar das 8? Depois de você falar. Mas você ainda vai defender a trincheira contra ou a favor do que eu estou falando? Para me preparar. Vou contra e criar o cenário do porquê. Pô, agora você me complicou. Não sei se eu vou ter competência de acompanhar teu raciocínio. Garoto, segura essa. Mas vou fazer o possível. Vamos lá. Matéria diz: as 8 prioridades para os clientes relativas às suas áreas internas, como para seus parceiros externos, em especial as agências, e eu acrescentaria os prestadores de serviços na área da comunicação, não só as agências de propaganda. São as seguintes. Primeiro, colaboração mais estreita e maior alinhamento aos objetivos da organização. Sempre foi assim. Se não está sendo, estão dando como regra, porque tem Você tá com medo, Zé? algum ruído no pedaço. Você está com medo. Calma, medo do quê? Para, de que eu vou, não, só estou dando minha vou opinião. defender uma outra bandeira, mas pode terminar, calma. Você tem alguma água coisa com açúcar. contra isso? Não, toma água com açúcar, vai falando. Segundo ponto. Suporte ativo para a produção pelo cliente de conteúdo a custo eficiente. Nenhuma novidade. O prestador de serviço sempre teve que olhar por isso, de fazer uma produção adequada para o seu cliente num custo eficiente. Nenhuma novidade. Então, por enquanto, 2-0 para o passado. Certo? 3. Empoderar os talentos com conhecimento de dados, mensuração e capacidade analítica. Isso é novo. Isso é um ponto atual, importante, porque mexe com palavras aqui e me chamam a atenção, né? Conhecimento de dados. Isso é informação nova, atual, necessária, está em voga. Todos procuram fazer os seus engajamentos através da transcrição e conhecimento de mais dados possível. Então, isso é atual. Mensuração. A publicidade e a comunicação viveu durante muitos anos de expor
a sua comunicação, e a mensuração era, no final do mês, saber quanto vendeu. Mensuração hoje tem um outro significado. É saber que se aquilo que está sendo transmitido está tendo que tipo de medida e aceite para se fazer correções do gênero. Aliás, outro dia eu vi numa palestra uma coisa que me surpreendeu. Cabelo branco como eu sou, vindo da área de mídia. Não existe mais planejamento de mídia. Eu levei um susto. Falei, caramba, não pode. Se é uma coisa que eu sempre fiz na vida, foi planejar a mídia. Fazer um plano e mostrar para o cliente aonde é que ele ia colocar o dinheiro de forma mais eficiente, com que expectativa de audiência, quanto que isso custaria de maneira eficiente. Mas depois, lendo a matéria, eu me sosseguei. O planejamento de mídia existe, não mais a longo prazo. O que tem que ser feito é isso rotineiramente, ter um acompanhamento, porque existe a mensuração. Você tem a capacidade de executar aquela campanha, escolher os meios adequados para isso, mas você pode corrigir rotas, coisa que, no passado, até por não existir essas métricas, era impossível você acompanhar. Então, isso é novo. 2-1. Engajamento entre as partes... Como é que é? Engajamento entre as partes mais constante, ágil e rápido. 3-1. O passado sempre foi assim. E isso é importante, é necessário. Eu até diria que no passado isso era até mais confortável, porque existia mais uma ligação, não sei se a palavra correta é respeito, mas uma lealdade da compra dos serviços de publicidade por parte dos anunciantes. Isso hoje está meio à deriva, está meio toma lá da cá, escolhe um pouquinho aqui, um pouquinho dali, e às vezes essa falta de continuidade é um prejuízo para a comunicação. Não conheço nenhuma empresa que, quando mudou o seu prestador de serviço, falou, não, olha, o que você fez até aqui está tudo certo, vamos continuar fazendo aquilo que nós sempre fizemos. Quem chega quer mudar. Criatividade é subjetividade. Criatividade é conhecimento. E, às vezes, o prestador de serviço tem um conhecimento que o anterior não tinha, e ele acha justo mudar. Aliás, ele se sente na obrigação de mudar, é por isso que ele mudou e ganhou aquele novo serviço. Então, 3-1. Meu computador, meu celular não para aqui, toda hora eu preciso abrir essa porcaria. Falar. Você não me dá chance, pô. Você falou que eu poderia ir até o fim. Você quer parar e você falar agora? Não. Fica aí, brinca com o seu computador. Então não reclama, caramba. Estou reclamando. Estou só assistindo aqui. Sumiu. Sumiu, sabe por quê? Sumiu pelo seguinte. Porque... Não, está aqui. Então vai. 5º ponto. Obter consultoria mais estratégica, prospectiva e com insights. O estratégica, comum, normal e sempre foi assim. Prospectiva e com insights é novo. Porque isso exige, antigamente se exigia da comunicação um aspecto muito mais de ter uma ideia criativa e resolver o problema de uma campanha. Hoje não é só isso. Hoje você tem que ter os insights que estão aí à sua volta para usá-los adequadamente para fazer a comunicação e aonde a comunicação tem que chegar de uma forma mais eficiente. Foco obsessivo na orientação para o mercado e resultados de bottom line. Não é novo. Não é novo. Desde que existe a comunicação e a propaganda, é óbvio que chega no fim do mês o cliente quer ver o bottom line dele, se ele vendeu ou não. Então, isso é necessário. O que é importante é que o prestador de serviço tenha conhecimento e se junte na busca desse resultado. E não seja só um cara que vai resolver o problema e dane-se depois se vendeu ou não. 7º e penúltimo. Aumentar a capacidade de rápida adaptação, ou melhor, liderança para as mudanças. É que eu acabei de falar. Planejamento a longo prazo foi-se. O acompanhamento do que está acontecendo, do que precisa ser mudado, é uma coisa necessária e constante. E, por último, maior transparência e responsabilidade fiscal nas relações financeiras, de forma a recuperar o nível de confiança. Uma coisa que é natural e importante, principalmente essa palavra que hoje eu acho que é uma palavra atual, chamada transparência. A transparência nos negócios, a transparência de ações é hoje um elemento importante na formação que você pode ter
de criar uma imagem de uma marca ou de um produto. Falei às 8. Agora você que estava doido para me contestar, sinta-se em casa. Eu só quero resgatar alguns momentos de toda essa história que você está contando. Pois é. Por quê? Você, José Francisco Queiroz, tem uma história maravilhosa de 40, 50 anos na vida de uma agente de propaganda. Amigo é para essas coisas. E eu sou Antoninho Rossini, um jornalista que, acidentalmente, ao longo da sua carreira, caiu na área de propaganda, marketing e comunicação, de uma geral, nos últimos 30 anos. Então, eu venho com uma bagagem lá do tempo da faculdade que se você não reconhecer, você vai afinar agora. Nunca houve uma perfeita ligação entre propaganda e jornalismo. O editorial, de certo modo, sempre teve uma vida dissociada do comercial. Estou falando bobagem ou estou falando verdade? Não. Estou falando verdade. Se estou falando a verdade, o que você leu ali é uma certa obrigação. E há 10 anos atrás, ou um pouquinho mais talvez, se fez uma pesquisa a respeito da credibilidade da propaganda. E a credibilidade da propaganda perdia, 10 corpos de traseira da credibilidade do editorial. Portanto, o jornalista tinha mais credibilidade do que o publicitário. E isso, se a gente fizer esse levantamento hoje, talvez não seja muito diferente. O que ocorreu de verdade mesmo é que os instrumentos, a tecnologia, alterou essa relação, mas eu não tenho a menor dúvida de que a qualidade da informação tem um peso maior em qualquer veículo. Quando você fala ali no teu documento bonito, sempre conheço o presidente, adoro, faz parte de um clube do qual eu também faço, mas representa apenas um foco quase que bíblico de um negócio chamado propaganda. Diferentemente do jornalismo, que ele é eclético e é generalista. Um repórter, por exemplo, bem formado, eu tenho dúvida até se estão formando bons jornalistas hoje, hein? Desculpe a minha pretensão, mas um jornalista bem informado, ele é capaz de sair de uma cobertura de crime, de jornalismo policial, para o jornalismo político ou econômico, e se dá muito bem, diferente do publicitário. Então, assim, estão puxando a orelha de alguém, não faça assim, faça assado, o dinheiro está encurtando, o anunciante está mais esperto, tem mais possibilidade. A mídia hoje é fragmentada, não é só mais o rádio, a televisão, o jornal, a revista. Agora, a gente tem esse sistema aqui que nós estamos agora aqui, num podcast capaz de abalar o mundo. É o que nós vamos fazer logo, logo, se você me permitir, né? Porque de repente você fica agressivo, eu não sei até onde você pode chegar. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem que entender é que essa diferença, ela existe, Zé. Ela existe como... Eu fui diretor do Sindicato dos Jornalistas. E a gente fazia pesquisa e mostrava. Às vezes... Não fica nervoso, não adianta ficar nervoso. Se eu estou falando, daqui a pouco você vai me bater aqui. Calma. Gente que está me vendo, vocês são os meus protetores aí. Eu vou com calma. Tem a frase que diz que se grito resolvesse, porco não morria. Estou calmo. Eu estou calmo. Eu tenho uma outra frase aqui que eu aprendi hoje, que é genial. Eu não tenho medo de bala no ouvido, ela entra no... Não tenho medo de bala perdida. Ela entra no ouvido e sai no outro. Ô, pessoal, desculpa a gente, vai desculpando aí, mas se a gente não se divertir, não vale a pena. Então, é assim... Concluo. Dizendo que esse decálogo, que não é um decálogo, tem 8 artigos, ele é uma necessidade para o publicitário não perder o seu foco. Diferentemente do jornalista, que é um generalista de Souza, que sai da cobertura policial e vai para a cobertura da política com maestria. Ele consegue fazer isso. E não é porque ele tenha aprendido na escola. Aí eu vou ser meio sacerdote, com toda a vênia, a religião, é que o jornalista tem um processo de vocação diferente do publicitário. Sabe o que eu acho? Por que está dando certo esse negócio que nós estamos fazendo? O quê? Claro. Porque não é um problema de contestação, é um problema de visão diferente
de um sujeito que foi mais publicitário mais tempo e o outro que foi mais jornalista há muito tempo. O que eu acabei de falar aqui estava restrito especificamente ao assunto da prestação de serviços na área da comunicação comercial. Em nenhum momento aqui eu tratei de conteúdo, porque conteúdo, sim, aí você mexe com o conteúdo da publicidade, aquilo que é criativo, aquilo que é pertinente, aquilo que é ético, aquilo que é transparente, e o conteúdo do jornalismo. Aqui não tive nenhuma intenção, e a matéria não é para isso, de comparar publicidade com jornalismo. Você, brilhantemente, complementou a visão de um jornalista a respeito do conteúdo. Então, você tem ali, não é o decálogo, seria octógono, não sei como é que eu chamaria isso. Nenhum dos dois, são 8 regras. Essas 8 regras aí são sensacionais, porém, são limitadas pelo fato do seguinte, se você tem tudo bem alinhavado, se o veículo não tiver conteúdo, ele não tem qualificação, não tem conceito para o seu anunciante estar presente nele. Eu diria que grande complemento você deu. É isso. Muito obrigado. Não tem contestação, um complemento que você está dando da visão do jornalista. Perfeito. Muito obrigado, é isso aí. Eu não sei o que o pessoal está achando. Olha, esse what the fuck que nós estamos inventando aqui está muito legal. Só que de vez em quando o Zé Francisco me leva para casa, que ele me traz aqui e me leva. Tem aqui o nosso pessoal de apoio, que é genial, que suporta, às vezes, um papo tão difícil, mas que a gente está aprendendo muito. De qualquer maneira, a opinião de vocês é muito importante, hein? Tem aqui o Carlão, que está me olhando, de vez em quando ele fala comigo. Ele só está puto que você está batendo na mesa. É isso aqui, ó. Tá um som a mais que vocês estão ouvindo aí, é porque é coisa de italiano. O Rossini, se não falar com a mão, não consegue falar nada. Tá certo. Bom, vamos em frente, vamos mudar de assunto. O que nós vamos fazer? Paramos por aqui, vamos em frente. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Então, eu queria hoje resgatar uma história bem antiga que eu vivi quando eu trabalhei nos anos 70 de Walter Thompson, que na época era a primeira agência de propaganda no Brasil, foi uma das pioneiras a vir dos Estados Unidos para cá, e hoje, inclusive, não existe mais, foi absorvida aí por um grupo, mas foi uma agência de propaganda muito importante. E eu vivi uma experiência que para mim foi inesquecível. Nos anos 70, um dos maiores clientes da Thompson era a São Paulo Alpargatas, que tinha como um dos seus produtos que mais vendia as famosas sandálias havaianas. Só que não eram as sandálias havaianas que nós vemos hoje. Eram as sandálias havaianas feitas com tiras de borracha, de uma qualidade muito boa, e que vendia aos borbotões. Você tem uma ideia? No Nordeste, se eu não me engano, em Recife, a prefeitura do Recife comprava uma quantidade de sandálias havaianas para os garis de rua usar. Era um calçado para ser usado enquanto trabalhava. E as sandálias havaianas, nos anos 70, vendia, se não me falha a memória, perto de 150 milhões de pares por ano. Numa época, esse país tinha 70 milhões de habitantes. Era um recorde. E por conta dessa venda absurda, começaram a aparecer vários fabricantes que passaram a fazer sandália igual, parecida, mas não com a mesma qualidade. Tanto é que, na época, o slogan que as havaianas usavam era não deforma, não solta as tiras e não tem cheiro, porque as fajutas tinham, inclusive, cheiro. Era aquele cheiro ruim. Bom, nessa época, existia o programa do Chico Anísio na televisão, a memória vai me falhar, mas, se eu não me engano, era o Chico Anísio Show, e o Chico, na época, estourava de audiência, interpretando os vários personagens que a vida dele ele criou. E a criação da Thompson teve uma ideia que era criar uma série de comerciais para a televisão e para o rádio em que usasse os personagens do Chico Anísio. Talvez aí a nossa equipe possa fazer, talvez, não sei se vai achar, que nós estamos falando aí de mais de 40 anos atrás, as campanhas que os personagens do Chico Anísio faziam das sandálias havaianas. Mas os criativos prepararam 6 ou 7 roteiros com personagens diferentes. O Chico Anísio foi chamado na Thompson para uma reunião para ser mostrado para ele os roteiros. O cliente já tinha visto, tinha gostado, e foram lidos os roteiros para ele,
E ele, muito educadamente, virou e falou assim, olha, está muito bom, essa campanha vai vender horrores e tal. Eu só queria, se vocês me permitirem, como fui eu que criei os personagens, eu queria dar uns tapas nisso aí, acertar um pouco o texto, a fala de alguns dos personagens. E, óbvio, todos concordaram, não, por favor. E ele pegou caneta e papel e rabiscou em cima daqueles roteiros os cacos que ele queria colocar. Ó, o pessoal já achou aqui a sandália da marca Havaianas, que está no site, está com esse nome mesmo, sandália da marca Havaianas. Depois a gente pode até ilustrar alguma coisa aí. Isso vai entrar no Instagram, no nosso site. Isso, vai estar lá. Entrando no Instagram e no site, vai estar lá, né, e vai poder acompanhar. Bom, para finalizar a história, o Chico refez esses roteiros e ele praticamente mudou 70% daqueles textos. Por quê? Palavra criativo. Foi ele que criou os personagens. Foi ele que idealizou o que cada um deveria falar em termos de postura, em termos de linguagem. Então, nada melhor do que ele colocar na boca dos personagens a informação da campanha que a Thompson pretendia colocar no ar. E foi um sucesso. A campanha foi para o ar numa época em que se comprava comercial na televisão por bacia, era muito, então deu para veicular muitos, os 6, 7 comerciais, e me marcou isso por essa, primeiro por ser a primeira campanha com o Chico Anísio, e segundo esse comportamento, um exemplo de como a pessoa que está imbuída, ainda mais quando lida com personagens, como é o caso do Chico, ele tem a capacidade criativa de adaptar uma situação ou aquilo que precisa ser transmitida dentro do linguajar e da apresentação de cada um dos personagens que ele criou. Corta! Posso falar de novo de Sandálias Havaianas? Pode. Muito bem. Essa fase foi áurea, porque, de fato, foi o que alavancou a São Paulo Alpargatas daquela época. Porém, o importante é lembrar de que as maiores e melhores campanhas das Sandálias Havaianas foram produzidas por um camarada que hoje, vindo para cá de carro, a gente falou dele, que é o Marcelo Serpa. Criou campanhas durante 15 anos, fazendo com que a marca atravessasse as fronteiras do Brasil. Hoje a Havaianas é um outro produto. Tem produto, inclusive, para o exterior. Tem gente que vem ao Brasil para comprar sandálias, leva uma malinha escondida, separada. É um produto de moda. De moda, exatamente. Muito obrigado pela tua ajuda. A ideia foi do Marcelo Serpa, que hoje mora no Havaí, só surfa, tem uma exposição anual. Sim, senhor. Lembrou bem aqui, hein? Se ele que fez todo esse trabalho para Havaianas e mora no Havaí, ele está de Havaianas. Está de Havaiana, mas... E terminou uma exposição no maior museu de Nova York, com obras de arte que ele criou. Ele é formado em design na Alemanha. Esse cara é muito brilhante. Mas, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, que essas campanhas que ele criou acabaram se transformando em peças publicitárias como obras de arte. Houve exposição de peças de sandálias havaianas que se transformavam em peças que tinham a assinatura da São Paulo Alpargatas e que faziam parte de exposições. Então, esse upgrade, esse crescimento, de quando saiu da Thompson e foi para, na época, o MAP BBDO, era o MAP, que era o Grupo Nacional, Alcântara Machado. E foi para BBDO, que é Dolly, Dane, Binibach, e se transformou num grupo multinacional. Então, eu diria sem medo nenhum, se pegar a parte que você descreveu, agregar a ela o avanço que as sandálias havaianas tiveram nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, a marca do Marcelo Serpa está lá. Como jurado do Prêmio Colunistas, que sou até hoje, nenhuma peça da Almap que não tivesse a sandálias havaianas, a gente estranhava demais. Às vezes até o cliente falava, bom, já ganhei o ano passado, retrasado, não quero ganhar esse ano, então vamos passar batido. Justamente por quê? Porque parecia que era um vício de escolha só de produtos da Havaiana. E acredito que seja um dos bons exemplos no Brasil de que um produto ele pode existir por
dezenas de anos, desde que ele se molde aos tempos em que ele está vivendo. Então, eu queria aproveitar essa deixa, Zé, porque eu me lembrei, quando as Havaianas estavam crescendo no mercado, apareceu uma marca chamada Ryder. Como a criação das Havaianas estava na mão do Marcelo Serpa, resolveram entregar a Ryder para o maior concorrente criativo da época, que era o Washington Oliveto. O Washington Oliveto fez campanhas brilhantes para a Ryder, mas nunca chegou aos pés como resultado Até porque era um final. produto diferente, né? A Ryder era um chinelo de borracha, não era uma sandália dessa de colocar no dedo como eram a Havaianas. Mas, de qualquer forma, disputava pés. Disputava pés. É isso aí. Muito bom, pessoal. Estamos aqui, então, encerrando o papo por enquanto, e estamos aí lembrando que o Criativo WTF também está disponível, não só no podcast, mas no Instagram, no Facebook, no YouTube. Curtam, participem, sugiram. E pode puxar a nossa orelha também, viu? Sem problema nenhum. A gente está aqui para aprender. E vocês provavelmente sabem coisas que às vezes passam batidos por nós aqui.